E aí, minha família de Deus, família de Jesus Cristo, hoje eu tenho coisas anotadas que só aqui, ó, um caderno, telefone, para não esquecer, né? E eu gosto de anotar no caderninho, porque era bom até você também anotar as coisas no caderno, né? Experiência de Deus, com Deus e tal, porque você vai vendo que as coisas não são coincidência, elas vão acontecendo assim e quando você tem anotado, você lê depois e você vai vendo que não tem como ser coincidência. E isso faz a gente aumentar a fé da gente, faz a gente acreditar mais ainda e saber que Deus está olhando para a gente também, que a gente não está sendo esquecido, inclusive nas pequenas coisas, acredito que é uma que eu vou trazer aqui para você, anotado no meu caderno aqui, é uma experiência minha, certo? Então você já teve suas experiências e cada um tem as suas experiências e tem seu testemunho, sua testificação, sua impressão daquilo que aconteceu com você, certo? Então anotei aqui para falar com vocês. É um tema falando de como Deus fala com a gente, né? Tanto em grandes coisas, tanto em pequenas coisas. E é um assunto do dia, né? É uma testificação do dia 18 do 6 deste ano. Que Deus fala nas coisas simples, certo? Então vou ler aqui um pedacinho para vocês, ó, e eu vou talvez fazer algumas pausas para comentar, certo? Dia 18 do 6. Hoje eu ia fazer uma entrega de uma chave. Eu cheguei no local, nada de ninguém aparecer. Buzinei e nada. Um cachorro na rua me chamou a atenção. Eu gosto muito de cachorro, né? Sou apaixonado por cachorro. Gosto de brincar, tudo aí. Eu vi um cachorrinho na rua assim, aí fiquei até esperando mais a pessoa aparecer lá para pegar a chave por conta do cachorro. Eu fiquei lá entretido com o cachorro e fiquei brincando com ele ali. Um cachorro na rua chamou minha atenção. Chegou perto de mim, o cachorro chegou perto de mim. Chamei ele sentou na minha frente. E aí eu me lembrei de quando eu ficava pensando, eu não cheguei nem a pedir, certo? Eu ficava pensando em pedir uma coisa assim a Deus, com o cachorro. Eu ficava pedindo que um cachorro, né, eu ficava pedindo a Deus para Deus falar comigo através de um cachorro, como se fosse assim, tipo, o cachorro sentar na minha frente e ficar olhando para mim assim, do nada. Eu só pensava, digo, eu vou pedir isso a Deus para aumentar a minha fé, saber que Ele não esqueceu de mim. E vou pedir um cachorro sentado na minha frente e do nada assim, olhando para mim, como se estivesse me encarando. E um cachorro parou, né? Esse cachorrinho parou e olhou para mim. E eu me lembrei desses pensamentos que eu tinha, de pedir essa interação, né? Com a natureza, para saber que Deus estava na minha vida, né? Que Deus estava falando comigo, me ouvindo as orações, né? Isso é uma experiência que eu queria ter, eu não cheguei a pedir e acabou acontecendo nesse dia. E calma que ainda não acabou não. Eu tinha desistido da entrega e ia para casa, ia-me embora. Ia ser complicado para devolver essa chave depois, ia ser um transtorno, certo? Quando eu ia embora, deu vontade de sair da moto, descer da moto. Eu já tinha feito um bocado de carinho no cachorro, já tinha brincado com ele tudo, só que eu estava na moto, em cima da moto. Quando eu ia embora, deu vontade de sair da moto e fazer cafuné no cachorro de novo, que estava deitado do meu lado. O cachorro pegou e se deitou assim, do lado da moto. Aí, quando eu subi na moto para ir embora, a moça apareceu para pegar a chave. Ela estava na calçada, onde não estava me vendo, pois tinha um carro na frente. E aí, entreguei a chave e evitou toda complicação. Tipo, quando eu fui brincar com o cachorro, eu entrei na visão da moça, que ela estava assim, tinha um carro atrapalhando, ela não estava me vendo. Aí quando eu desci para falar com o cachorro, brincar com o cachorro, ela me viu. Quando eu já estava indo embora,
Aí ela veio na minha direção assim, aí eu perguntei a ela, ou foi ela que perguntou, aí eu sei que deu certo, no final de tudo, né? E evitou toda a complicação. Entreguei a chave e evitou toda a complicação. Então isso foi uma experiência que eu tive de um pedido que eu tinha feito a Deus e chegou, né, nesse momento assim, um pensamento, né, que eu tinha feito a Deus de pedir um cachorro para testificar, para aumentar minha fé, e aconteceu nesse dia e justamente num momento que eu nem estava lembrando mais. Ou seja, isso me fez lembrar e testificar dessa experiência, como se eu tivesse acontecido aquilo que eu estava pensando, nem tinha pedido. E isso também, né? Agora eu vou para o meu telefone, as anotações. Isso também faz a gente perceber que Deus fala com a gente através de coisas simples. E com certeza isso já aconteceu com você. E às vezes a gente acha que isso é coisa do acaso, é coincidência demais. Mas quando você vai lembrando de coisas, você vai vendo que não é coincidência. Você vai vendo que não tem explicação. É até tanta coincidência, você pensa que é até tanta coincidência que não tem explicação. Então você começa a aumentar a sua fé. E Deus faz as coisas como Ele quer. Tipo, a gente já pede coisas a Deus, fala com Deus, mas quase nunca acontece do jeito que a gente quer. Quase nunca a gente é respondido naquele mesmo momento, ou necessariamente naquela hora, né? E isso pode ser que aconteça depois, possa ser que você receba a resposta depois e às vezes nem lembre, com um sonho e tudo. E é exatamente isso, ele responde quando ele quer. Eu já perguntei, quis tirar dúvidas com ele, mas são coisas que talvez para o nosso entendimento, o nosso conhecimento que a gente tem hoje, talvez a gente não entenda. Então ele só fala a gente depois, porque talvez no momento que a gente está, a gente não suporte uma resposta ou algum entendimento que ele tenha para dar para a gente, certo? E é como se quanto mais acontece, mais a gente identifica. Tipo, feito eu estava falando, muitas coincidências. Então, tipo, quanto mais coisas vai acontecendo, quanto mais interação de Deus com a gente vai começando a entender, a ter uma impressão dentro da gente que Ele está falando com a gente, que Ele está interagindo com a gente. E desde grandes coisas até pequenas coisas, como foi essa para mim do cachorro, que na hora eu lembrei assim, oxente, peraí, tá acontecendo uma coisa que eu planejava em pensar, tá acontecendo aqui, e foi uma coisa que ajudou a resolver um problema. Ou seja, foi melhor do que eu tinha pensado. Foi um momento melhor do que eu tinha pensado, do que eu tinha imaginado, e aconteceu um cachorro ali. Imagina, um cachorro parar, sentar, nem o cachorro nem lhe conhece, sentou na sua frente e ficou lhe encarando, do mesmo jeito que eu pedia. Aí você pensa, a coincidência é aí. Mas quando acontece várias coincidências, não tem como, você testifica, é como se fosse uma impressão que fica dentro de você que aumenta a sua fé, certo? E teve um dia também que eu anotei no meu caderno, dia 17/8, 2 meses depois, né? Que eu vou até ler aqui de novo, né? Que eu anotei assim, ó, ontem, na hora de dormir, tive a impressão no pensamento do número 8 e 9. Na hora de dormir, né? Do pensamento 8 e 9. Aí eu fiquei com aquele pensamento 8 e 9. E depois veio o nome Isaías. Aí, na hora eu pensei, é o livro de Isaías, 8 e 9. Não sei se é capítulo, não sei se é o versículo. Aí eu lembro que eu fui lá e fui ler. E de outra vez também, eu acordei, acho que eu acordei com um pensamento assim na minha cabeça de um livro da Bíblia que eu nunca tinha visto. Que é do Antigo Testamento. Eu acordei com o nome assim, ó, Sofonias. Um pensamento, não era uma voz não, era como se fosse um pensamento. Sofonias. Aí eu lembrei que isso era um livro da Bíblia que eu nunca tinha lido. Aí eu peguei
e fui lá. Aí você pensa, isso é coincidência. Mas não, quando você junta todas as coisas, você começa a parar de acreditar nas coincidências. Você começa a acreditar que, tipo, coincidência não existe. Você vai juntando e vai vendo que as suas experiências é Deus interagindo com você. Então, acredito que falei tudo aqui, posso ter esquecido de alguma coisa. Como você vê meus vídeos não tem edição, no máximo eu boto ali, não tem corte, né? No máximo eu boto ali um efeito de luz, alguma coisa assim para ficar melhor a iluminação, mas não tem corte. E é isso, pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas fique atento, a mensagem é essa, fique atento às experiências que acontecem com você, que não são coincidência. Você pensa que é coincidência, mas não são. Por isso, tenha um caderno e anote as coisas no seu caderno para você lembrar, testificar das coisas que acontecem com você e você aumentar a sua fé e saber que Deus não esqueceu de você. Então é isso. Tchauzinho.